Turma do propósito, e aí, meu amado irmão, Isaías capítulo 48, um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar são os objetivos do nosso grupo Propósito. Em Isaías capítulo 48, nós temos aqui um Deus que sonda os corações e que denuncia a infidelidade do seu povo. Ele diz para o seu povo de uma maneira muito clara que o seu povo prefere dar a glória a ídolos do que a ele, o Senhor que merece toda a glória. Isso é próprio de todo ser humano, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós, como povo do Senhor, deveríamos dar toda a glória e toda a honra àquele que é digno, mas muitas vezes preferimos dar a glória e honra aos ídolos, aqueles que nós construímos com a nossa força, achamos que a nossa vitória vem da nossa genialidade, da nossa força, dos nossos bens, dos nossos recursos, e damos muitas vezes a glória, atribuímos a glória aos ídolos e não ao Senhor. E é por isso que o Senhor, nesse capítulo, ele deixa muito claro que ele revelou coisas que eles ainda não não tinham conhecimento, para mostrar que ele é o Senhor. No versículo 5 ele diz: por isso te anunciou ao povo de Jacó, desde aquele tempo te dei a conhecer antes que acontecesse, para que não dissesses, o meu ídolo fez essas coisas, ou a minha imagem de escultura, ou fundição. Então, o Senhor, ele anuncia, ele traz a palavra profética, a Bíblia é essa revelação, que confirma aquilo que Deus estava para fazer. É uma revelação crescente. Cristo vai sendo cada vez mais revelado nas Escrituras de uma maneira clara. Isso para nós, aqui no livro de Isaías, é muito nítido, porque Isaías tem uma visão de Jesus, uma visão de quem seria Jesus, privilegiada, muito mais clara do que lá no início. Então o Senhor vai falando progressivamente, e ele faz tudo isso de maneira antecipada para que ninguém diga, foi o meu ídolo que fez. No versículo 6, ele diz que ainda há aquilo que ele haveria de revelar, que eles de modo algum sabem. Já tens ouvido, olha para tudo isso, porventura não admites? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que não conhecias. Apareceram agora e não há muito, e antes deste dia delas não ouviste, para que não digas, eis que já o sabia. Aqui é uma referência clara a Jesus. Nas palavras de Paulo, Jesus, ele é o mistério que ninguém conheceu. Ele diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essas palavras, muitas vezes, os cristãos interpretam de maneira errônea, atribuindo essa frase do apóstolo Paulo a algo que ele tem expectativa que aconteça na sua vida, um sucesso profissional, aquela ideia de que o melhor está por vir. É uma ideia errada, porque o melhor já veio, o melhor é Jesus. Esse texto fala sobre Jesus. Esse texto está dizendo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do humano a ideia do que Deus era capaz de fazer por amor a nós. E lá diz, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito nesses últimos dias. E no versículo 9 retrata essa misericórdia de Deus. Versículo 9 diz assim, por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra me conterei para contigo, para que te não venha a exterminar. O Senhor diz, em outras palavras desse texto, o seguinte, eu poderia ter acabado com vocês, mas eu não fiz isso, porque se eu fizesse, isso iria manchar o meu nome, porque isso seria contra aquilo que eu realmente sou. O Senhor, na sua natureza, é bom, é misericordioso, é compassivo, é Deus perdoador, é aquele que é tardio em irar-se. O Senhor, ele tem um pacto, ele fez uma aliança conosco, ele jurou por ele mesmo nos amar e nos perdoar. E é por isso que ele demonstra essa misericórdia. Ele diz assim, eis que acrisolei, mas isso não resultou prata, provei-te na fornalha da aflição. Ele está dizendo, eu provei vocês mesmos, eu cozinhei vocês, eu queimei vocês, eu fiz vocês sofrerem. Por amor de mim é que faço isso, porque como seria profanado meu nome, a minha glória eu não dou a outro. Deus não compartilha a sua glória, ele compartilha muita coisa, seu perdão, seu amor, o seu amor, as bênçãos que são para Cristo, ele compartilha conosco quando ele nos adota, mas a sua glória ele não compartilha. E ele diz, dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Aqui uma referência clara ao mediador, Jesus. Jesus é aquele, meu irmão, que vem da parte de Deus para chamar você a um arrependimento. Ele poderia te condenar, ele resolveu morrer por você e te perdoar. E hoje ele nos permite muitas vezes passar por sofrimento para que a gente possa aprender sobre o seu amor, aprender sobre a sua graça, aprender sobre a sua misericórdia, sermos purificados. No versículo de número 13 diz assim, também a minha mão fundou a terra, a minha destra estendeu os céus quando eu
eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado essas coisas? O Senhor amou a Ciro e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Aqui há uma revelação falando sobre sobre esse juízo que viria da parte de Ciro para a Babilônia. Ciro aqui, como eu já disse, é um tipo imperfeito de Cristo, aponta para Cristo, apesar de ser um tipo imperfeito. Ciro era imperfeito, Cristo é perfeito, mas Ciro traria libertação da Babilônia, do cativeiro babilônico, assim como Cristo traria libertação para o seu povo. E aqui no versículo 17 ao 22, o Senhor diz o seguinte: assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua posteridade seria como a areia e os teus descendentes como os grãos de areia. Saí da Babilônia, fugi entre os caldeus e anunciai isso com voz de júbilo. Proclamai-o, levai-o até o fim da terra. Dizei o Senhor que remiu seu servo Jacó. Não padeceram sede quando ele os levava pelos desertos, fez escorrer a água da rocha, fendeu pedra e as águas correram. Para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Aqui, nessa parte final, o Senhor fala sobre o povo agora fugir. Ele diz assim: sai do meio da Babilônia, sai do meio dos caldeus e anuncie isso com voz de júbilo. Porque para a Babilônia resta o juízo. Mas esse povo, a quem Deus ama, que resgatou do Egito, da escravidão, que fez todos os milagres, água da rocha e tudo mais, esse povo, por causa da desobediência, por causa dos seus pecados, foi levado novamente cativo. Não era para ser assim, era para que eles fossem livres e aproveitassem essa liberdade para glorificar o nome de Deus, mas eles se prostraram diante dos ídolos e foram levados. Mas o Senhor não revoga a sua misericórdia, o Senhor, ele não quebra o seu pacto de amor, e ele, mais uma vez, promete libertar o povo pelas mãos de um libertador que, dentro do contexto histórico, aponta para Ciro, mas dentro de um contexto geral, espiritual, aponta para Jesus. Apesar, meu irmão, de Deus ter te tirado do pecado, quantas vezes você se pega pecando novamente? O Senhor poderia acabar com tudo isso, destruir você por causa da sua insistência, mas o Senhor escolheu te amar. E tendo amado os seus, esse Cristo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O Senhor terá misericórdia de nós, e se Ele permitir que outros nos toquem, como Babilônia, como as circunstâncias, etc., pode ter certeza que é com um propósito para nos purificar, para nos aproximarmos cada vez mais dele. Que Deus te abençoe, meu irmão. Amanhã estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras. Até lá.